do nível de endividamento que tem o país e possíveis implicações que isto poderá ter. Por favor, neste momento, não sei se já regressou, mas estava em Washington, com o FMI, com o Banco Mundial, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Governador do Banco. E eu ainda não sei o que é que foi discutido, o que é que foi concluído. Perguntem a eles o que é que discutiram, o que é que concluíram em Washington, nas discussões com as instituições de Bretton Woods. Vieram dizer, adiaram a vinda a Moçambique. Por favor, vinham a Moçambique para falar com quem? Com aquele que varre o chão? Se o ministro e o governador do banco estavam lá, evidentemente tinham que adiar. Não podiam vir e não encontrar os interlocutores que precisavam de encontrar. E de que forma é que foi discutida a questão das soluções para este endividamento? Bom, soluções, minha senhora. Acabei de lhe dizer, aqui há dois aspectos. Há um aspecto de contenção de despesas e há um aspecto de verificação de como é que foram contraídas certas dívidas. São duas coisas distintas. A averiguação pode levar à responsabilização de A, B ou C. Então isso é transmitido às instituições pertinentes. Devo dizer que o que o Comitê Central recomendou ao Governo é tornar pública para a Assembleia e para o público em geral os resultados da investigação, nomeadamente da Hematume e da Proíndico. Exatamente, mas isto não resolve o problema do endividamento. Minha senhora, não resolve nada. O que eu lhe estou a dizer, o problema do endividamento é que tem que se pagar. As condições de pagamento, as formas de pagamento, o prazo de pagamento, os juros, é matéria que se negocia em toda a parte do mundo, incluindo perdões da dívida. Leia A Sopa da Madrugada, da Luísa Diogo. Exatamente. Bom, está aí um exemplo. Mas foi um contexto diferente, não estamos a falar hoje da dívida comercial, não é? Minha senhora, não sei, também havia talvez dívida comercial, não posso dizer. Estou a dizer, o caso da Hematume e da Proíndico parece que é uma dívida comercial. O combate ao despesismo é um combate interno. Averiguar e combater desvios e negociatas por baixo da mesa é um aspecto interno. Falou aqui de luta contra a corrupção. De que forma é que foi discutido isto a nível da Frelimo? Há casos concretos, já há recomendações concretas? Há indicações de compra de votos, quando foi do Congresso e de outros momentos. Está a falar do 10º Congresso? 10º Congresso, de listas negras, criadas por A, B ou C. Nas eleições internas do partido, por vezes acontecem fenómenos. Chegou a se questionar os resultados do 10º Congresso em função desses aspectos de corrupção que está a levantar? Desculpa, ninguém questionou os resultados do 10º Congresso. Para que é que eu vou questionar os resultados do 10º Congresso tantos anos depois? Não faz sentido. Vamos falar daquilo que nós queremos agora. E estes levantamentos de compra de votos teriam resultado em algum processo dentro dos órgãos do partido? Inclusivamente, em Pemba, em público, o antigo presidente da Frelimo, Guebuza, disse que comprar votos era comprar a alma do partido, e disse em público. Bom, o que eu estou a dizer com isto, temos que trabalhar com factos e não com especulações. Isto está a ser nós investigado. Temos factos concretos que apontam que A, B ou C praticam nepotismo. Então, vamos aplicar os estatutos. Compete ao Comitê de Verificação do partido dizer, olha, houve violação, fulano violou desta maneira, daquela maneira. E estes processos já chegaram ao Comitê de Verificação? Minha senhora, se nós estamos a dizer façam, como é que está-me a perguntar se já chegaram? Não, digo que estes fatos já chegaram ao processo. Desculpa, foi dito para fazerem, ponto. Okay. Se já chegaram ou não chegaram, é o trabalho deles de averiguarem. Não me diga se já chegaram. Só se chegaram entre sábado e hoje. Não, vamos ser um pouco sérios. Vamos respeitar um pouco os calendários. Há um trabalho a fazer nos distritos, nas províncias, em toda a parte, para verificar.
o que é que aconteceu. Casos de nepotismo, casos de corrupção, casos de compra de votos. Tem que se averiguar. Mas que há um mal-estar no partido por causa disso, há um mal-estar. Inclusivamente, mencionou-se que os resultados eleitorais nas autárquicas e nas eleições gerais, de algum modo, refletem um certo descontentamento. Repare bem que houve sítios em que o número de abstenções, de longe, ultrapassou o número dos votantes. Não houve gente da Frelimo efetivamente a votar noutros partidos. O que aconteceu é que muita gente que simpatizava com a Frelimo e até membros do partido preferiram não ir votar. Há necessidade de uma reforma de valores dentro do partido? Reforma não, revalorização. E o que é que isto vai constituir? Vamos ver. O que nós queremos é que os valores e os princípios fundamentais que sempre nortearam a Frelimo continuem a nortear e cada vez mais, tanto a Frelimo no ano 2016, como a Frelimo em 2030 e em 2040. Há algum nível de dificuldade para chegar-se a esse estágio? Que eu conheça, não. Ok. Fazer um inquérito e torná-lo público. Aqui há muitas coisas. Mas, como eu disse, a boa notícia é que já estão nas mãos da Procuradoria e não pode ir para a taxa. Agora, eu li nos jornais, com toda a gente, que uma Procuradoria em Milão quer ouvir uma certa pessoa, que houve gravações de telefonemas sobre coisas não muito honradas. Talvez Milão também nos possa dar informações à Procuradoria da República, solicitarmos. Por outro lado, houve um libanês foragido à justiça em França que esteve metido nesse negócio de hematum. A França pode nos dar informações sobre isso. Eu creio que do que foi pilhado ao país, à economia nacional, às empresas e instituições públicas, o mundo está lá fora. Obviamente deve ter havido aqui, compra de ações aqui e acolá, imóveis aqui e acolá, mas o muito está lá fora. E eu creio que com a pressão do Banco Mundial, do FMI, da União Europeia, e com o apoio, inclusive, da Interpol, é fácil. Não direi que é fácil, mas é mais fácil obterem-se informações sobre contas que estão lá fora. É mais fácil. Pois. Agora, nós estamos diante de um crime que eu quase que diria lesa pátria. Pôs-se o país, humilhou-se o país, humilhou-se a direção atual do país. Quase, figurativamente, puseram de joelhos em Berlim, em Bruxelas, em Washington. Faz favor. Depois, o argumento que foi apresentado ao governo atual, não, foi para comprar também armamento. Eu digo, balelas, estão a brincar comigo. Eu próprio estive envolvido quando estava na defesa, na segurança, etc., nessas questões. E eram tratadas de Estado a Estado. Não eram tratadas via empresa XYZ. Nunca. Isso é para traficantes de armas. Não é para um Estado que se respeita. E não se metiam o banco na Suíça, o banco não sei quantos, não se metiam essas coisas. Estado a Estado. E tivemos, compramos MiGs, compramos barcos patrulha, mísseis. Houve até um que abateu um avião sem piloto aqui na Baía de Maputo. Tanques, BTRs, canhões, foguetes, lança-foguetes. Era Estado a Estado. Tratávamos com a União Soviética e tratou-se depois com a Rússia, que continua nossa amiga, com a China. Havia outros países que nos apoiavam. A Academia Samora Machel, em Nampula, foi feita pelos nossos amigos da Hungria. Estas coisas não são para ser tratadas por empresas. Vir
com o argumento que não se podia dar informação, é mentira. Porque sempre no orçamento de Estado aparecia dotações para a defesa, para a segurança, para a polícia. Obviamente que não se entrava em detalhes. E nunca se entra em detalhes em nenhuma parte do mundo. Veja nos Estados Unidos, veja em França, veja na Inglaterra. Não estou a falar de Moçambique. Não se entra em detalhes. Isso faz parte do segredo do Estado. É um segredo estratégico. Não se dá a informação à balda, como quiser. Quero dizer também que o atual governo foi descobrir as dívidas às pinguinhas. Ninguém lhes transmitiu o dossiês. Foram descobrindo. Pouco aqui, pouco ali. Mas o quê? Parece que é o atual governo que contraiu as dívidas e as escondeu, quando foi ao contrário. Obrigado. Mas é verdade. Esta história das dívidas ocultas não pode terminar de qualquer maneira. O problema das dívidas. Aparentemente, e todos os indícios indicam ou indiciam que há um crime. Uma violação da Constituição, desvio de fundos, etc. Pelos indícios, a Procuradoria já abriu 3 processos. Por consequência, não é o FMI, foi a Procuradoria moçambicana. E quem transmitiu os dados à Procuradoria moçambicana não foi o FMI. Foram os moçambicanos. Vamos lá ser honestos e honrados nisso. Agora, nós todos queremos celeridade e credibilidade. Que haja devolução dos dinheiros que foram desviados e penalização dos culpados. Dizem-me que os barcos ditos para a pesca nem sequer têm frigoríficos. Não têm motores suficientemente capazes para poderem enfrentar o mar. Que os cascos são muito frágeis. Alguém fez isso, alguém fez esse negócio. Que respondam. Comprar armas daquela maneira, desculpa, nunca ouvi falar nisso. Bom, que evidentemente, quando um governo compra armas, e digo é o governo, não é uma empresa, compra Estado, vem num orçamento, não diz que é para tantas fisgas e tantas pistolas, diz que o valor total é de pronto. É isso que se quer, é essa o que exige a Constituição, o que exige a lei. Agora, queremos que as direções partidárias, os órgãos do Estado, as municipalidades, a função pública, primem pela honestidade, celeridade e eficiência. Eu felicito o sistema de justiça em Niassa, pois que o edil de Niassa, o presidente do Conselho Municipal de Niassa, foi já julgado e condenado a 18 meses de cadeia, além de devolver o que tinha tirado indevidamente. Quanto ao FMI, bom, nada me diz de novo. Eu estou habituado aos senhores de Bretton Woods. Bretton Woods, o Banco Mundial, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente tem que ser americano. FMI, o diretor-geral tem que ser francês. Eu tive alguns choques com eles. Eu lembro-me quando veio cá um diretor-geral do FMI, o Sr. Camdesu, que acabou, e conseguiu acabar, com a indústria do caju em Moçambique. E eu disse, mas o que é que a gente vai fazer dos operários? Ele disse, podemos dar um fundo para reconvertê-los em artesãos. Eu disse, porquê é que não faz isso em França? Porquê é que não faz isso em França? Os senhores do FMI e do Banco Mundial, devo dizer que quando as Nações Unidas condenavam, quando toda a gente condenava o apartheid, apoiavam o apartheid. Confiança que eu posso ter neles. Eles apoiaram o apartheid, incluindo
o que impuseram de medidas contra Moçambique era para facilitar as indústrias e os negócios sul-africanos. Assim morreu a Cometal, que fazia vagões, morreu o Ifloma, morreu a indústria têxtil, morreram muito, a Mabor, que ganhava prémios no mundo inteiro pela qualidade dos seus pneus, graças ao FMI e ao Banco Mundial. Muito obrigado. Não tem nada para nos ensinar. Pois, portanto, repare e noto aqui algum ceticismo, portanto, em relação ao FMI. Não vai algum. Pois. É desconfiança total e completa. Apertaram a garganta. Queriam apoiar o apartheid. Agora saiu nas notícias. Por que é que eles não vão perguntar o que se passa com o Credit Suisse? O homem do Credit Suisse, que esteve metido nas negociatas, segundo li na comunicação social, largou o banco e foi trabalhar com o traficante de armas. Por que o FMI não investiga isso? Porquê? É aqui só que é oculto. Ou aqui está a ponta do iceberg. De modo que tenho muita dificuldade de ter confiança no FMI e no Banco Mundial, pelas experiências passadas que nós tivemos, e vejo vários países a quem eles querem apertar a garganta. Não é só Moçambique, vários países, mesmo na Europa. Em contrapartida, nunca apertaram a garganta ao maior devedor do mundo, que são os Estados Unidos. Não apertaram a garganta à grande banca dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, mesmo de Portugal. Em Portugal agora já estão a apertar a garganta. Agora, confiança que eu posso ter nessa gente? Vamos lá, sejamos honestos. Não é o FMI que nos vai salvar. Nós é que temos que nos salvar, trabalhando e castigando e punindo quem prevarica e voltando a ser o exemplo que éramos, uma pátria, uma terra de gente honrada. Tanto em Washington, Bruxelas e em Moçambique também, com discussões muito fortes em relação ao endividamento público. Vamos olhar para o primeiro-ministro, que acalmou os moçambicanos na sua rede social do Facebook sobre os passos que estão a ser dados para a destruturação e clarificação de todas as questões em relação a esta dívida. Acha que há motivos para os moçambicanos ficarem calmos? É difícil responder. Vou-lhe dizer assim, e cito até o que a Graça disse, a Graça Machado. Os meus filhos e netos não vamos pagar as dívidas da roubalheira. O Presidente da República foi a Berlim, foi a Bruxelas, humilhando-se. A Washington, tinha ido o ministro Malayana, o governador Gove, foi o primeiro-ministro, humilharam-se. Está atravessado na garganta. O Comitê Central foi muito claro no que disse. Queremos um inquérito tornado público sobre essas dívidas. E acredito que nestas dívidas há muita, eu chamo de comichões, por baixo da mesa. Quais são essas comissões? Bom, não posso afirmar que fulano Beltrano recebeu X, Y ou Z, mas que fulano, Beltrano e Cicrano estiveram envolvidos e que receberam alguma coisa, pilharam, de tal maneira como Malayane, quando tomou posse como Ministro das Finanças, disse: encontrei os cofres vazios. Não começou hoje. Ele encontrou os cofres vazios, Nilson encontrou os cofres vazios, Agostinho do Rosário encontraram os cofres vazios. Para quem os esvaziou, que devolva. E mais, não é só o pilha-galinhas que vai para a cadeia. É preciso que o inquérito traga factos, compreende? O inquérito traga factos e que transmita a entidade competente, que é a Procuradoria e o Gabinete de Luta contra a Corrupção. Há vários membros da Frelimo que saíram na semana passada a reclamar ou a criticar a forma como estava a gerir esta questão de informação sobre a dívida. Um deles é Teodato Unguana, que diz que provavelmente Moçambique entre numa situação de colonização pelos credores.
Faz sentido este posicionamento? Bom, acha que foi extremista ou realista? Não foi propriamente uma crítica à posição do Carlos Agostinho ou do Presidente da República. O que ele disse é que temos o risco que os credores agora voltem a gerir Moçambique. E isto é iminente? Vamos ver. É uma luta. Já no passado eles tentaram e destruíram uma parte da economia moçambicana para favorecer o apartheid. Estamos a falar do dossiê do caju? Caju e floma, têxtil, muita coisa. Mas naquela situação, Moçambique teria dito que estava condicionado ao financiamento de 100 milhões de dólares pelo Banco Mundial. Olha, eu assisti, o Ministro das Finanças ia falar ao telefone com a senhora, que ele chamava Ministro das Colónias, e que depois foi corrida pelo FMI, pelo Banco Mundial. Pelo Banco Mundial. E ela disse, se vocês não revêem a sobretaxa sobre o caju, fique sabendo que não vale a pena o Governador e o Ministro das Finanças virem cá a Washington. Na altura, a doutora Luísa Diogo disse que o Banco Mundial não queria negociação, é verdade? Não é que não queria negociação, queria pôr-nos o pé em cima, queria nos esmagar. No caju tinha a ver com o facto que a Índia era um país que desde praticamente a independência pôs gente a trabalhar lá e tinha um lobby forte. Mas no têxtil, na indústria das madeiras, o Ifloma era a indústria mais avançada de todo o continente africano. De todo o continente africano. Estas indústrias faziam concorrência ao apartheid. E estavam lá os defensores do apartheid, no Banco Mundial e no FMI. Quando o tio Dado fala nisso, está-se a lembrar destes episódios todos, de quererem pôr outra vez o pé sobre a cabeça e nós dizer muito obrigado. Não, falou várias vezes sobre responsabilização. De que forma é que pode ser feita? Olha, quando se encontram indícios de culpabilidade num crime, é transmitido ao órgão próprio, que é a Procuradoria da República, que por sua vez também verifica e transmite aos tribunais. Exatamente. Bem, uma questão que a sociedade civil exige, um aspecto que exige, é o julgamento dos responsáveis por este endividamento. Esta exigência é ou não legítima? 100% legítima. Vamos dizer, se alguém entra em sua casa, lhe rouba televisão, fogão, frigorífico, móveis, você não exige que devolva e que vá parar com os ossos na cadeia? É o normal. Se houve desvio de bens públicos, ainda há pouco tempo houve um edil que foi condenado a 18 meses de cadeia por desvio de bens públicos. Porque não? É o normal que quem desvia fundos do Estado, ou quem rouba, ou quem furta, que responda perante as autoridades competentes. Eu gostava, antes de fecharmos este tema, gostava de recuperar aqui a minha penúltima questão. Deu exemplo daquilo que é o papel da sociedade civil no Brasil e em outros países, muitas vezes até chegam a fazer cair o governo quando é necessário. A questão que eu lhe colocava é se sente que isto acontece em Moçambique. Se calhar ainda não houve razão para fazer cair o governo. Não nesse sentido. Foi só um exemplo. Não vejo ainda razão para uma manifestação para fazer cair o governo. É o que eu posso dizer neste momento. Vamos seguir para o nosso próximo tema, Sérgio Vieira, que é o informe anual da Procuradora-Geral da República. Ela vai esta semana ao Governo, não é? Vai esta semana ao Parlamento para prestar aquilo que é o seu informe anual sobre o estado da Justiça. Quais são as suas expectativas em relação a este informe? Bom, há expectativas reais e há expectativas pouco reais. Se estamos à espera que a Procuradora-Geral da República vá falar das dívidas ditas ocultas, eu entendo que é muito prematuro ter essa expectativa. Porquê? Porque começaram agora o inquérito. Já sabemos, e até lemos na comunicação social, que houve pessoas que foram convocadas, a Procuradoria ainda está a averiguar os factos. E não seria correto
e legal e ético da parte da Procuradora-Geral da República falar daquilo que ainda não terminou. Quanto muito pode dizer, olha, abrimos os inquéritos, ponto. Sobre outras coisas, não sei o que é que ela vai falar. Há uma questão que procuradores estão a pedir, e com alguma razão, é que quando eles têm casos melindrosos, que tenham uma proteção especial. E eu penso que isso é um assunto que ela pode vir a tocar na Assembleia da República, uma proteção especial para as pessoas que investigam casos melindrosos. Agora, esperar que ela vá dar uma informação sobre as dívidas ocultas, creio que é prematuro. É pôr, como se diz, a carroça à frente dos bois. Ainda estão a investigar e ela primeiro investiga, tem dados, tem que transmitir depois os dados, as acusações ao tribunal competente. Portanto, a questão do endividamento não será tema, ou se for, não haverá matéria suficiente para se divulgar? Penso que não haverá matéria suficiente. Está-se a começar a investigação. Tem que uma semana, 2 semanas, não sei. Por isso é muito pouco tempo para dizer que ela já tem matéria suficiente para falar. Falou aqui do endividamento público e também falou da questão da segurança dos magistrados. O que acha que, se não for anunciado ou falado neste informe, o próprio informe se tornará num fracasso? O informe tem muitas matérias para tratar, porque houve um ano de atividade judicial. Tem que falar dessa atividade. É isso que costumam ser os informes dos procuradores. A atividade que decorreu durante o ano. Desde a última sessão em que se prestaram uma informação à Assembleia da República. Há muita matéria que podem falar. Agora, não peçam para falar daquilo que ainda está a começar. Eu direi isto, é mais do que segredo de justiça, está no início do processo. Mesmo para nós encerrarmos esta nossa conversa, o 25 de junho, que vai celebrar este sábado, são 41 anos da independência nacional. Olhando para o país que era projetado durante a Revolução, como é que analisa o país que hoje somos? Costuma-se dizer que a esperança é a última coisa a morrer. Esperemos e lutemos. Parabéns, Moçambique, 41 anos. Sobrevivemos a muitas agressões. Ainda conseguimos viver na nossa terra. Ainda não fomos ocupados de novo. Esperemos que nunca seremos ocupados de novo. Mas vivemos momentos extremamente difíceis. Quando você vai à mercearia e paga o preço do óleo, do açúcar, do chá, transpira, e o seu salário cada dia mingua. Nestes 2 últimos anos, sei lá, reduziu-se a metade o poder de compra dos nossos salários, das nossas reformas. Mas o país que nós temos hoje é o país que foi projetado na altura da Revolução? Não. Nunca projetamos um país de gatunos. Nunca projetamos um país de miséria. Projetamos um país de crescer, e o nosso país cresceu. E foi um exemplo para o mundo. Tanto na honestidade, como no trabalho realizado, como na solidariedade internacionalista. Ainda agora 2 camaradas foram condecorados no Uganda, com a estrela de Kagera, que nós apoiamos a libertação contra aquele facínora e carnificina que era o Idi Amin. Ajudamos o Zimbábue, ajudamos Angola. Sim, fomos um exemplo. E temos muita honra nisso. Onde é que acha que falhamos? Falou de um país de corrupção, de um país de gatunos, que não foi projetado. Onde é que acha que falhamos? Eu creio que quando decidimos a economia de mercado, que não foi um erro em si, não soubemos tomar as precauções devidas. E, nomeadamente, não soubemos evitar que o aparelho do partido e o aparelho do Estado fossem contaminados pela ganância. Esse foi um erro grave
tenho visto esforços do Presidente Nyusi e do governo, deste governo, de tentar corrigir isso. E esperemos que tenham sucesso e creio que toda a opinião pública os apoia nisso. E 41 anos, parabéns Moçambique. Moçambique, a luta continua. Sérgio Vieira, muito obrigada por ter estado cá e até a próxima segunda-feira. Obrigado.